Você já orou deitado, com os olhos pesados, e se perguntou se Deus realmente ouviu seu coração? Meu amigo, permita-me começar dizendo isto. Deus vê o seu coração. Isso é verdade. Isso é bíblico. Em 1 Samuel 16, versículo 7, a Bíblia diz: o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Essa é a base da nossa fé. Deus não se deixa enganar pelas aparências. Ele vê além da superfície. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer transformar sua vida de oração e se inscreva para mais inspirações. Deus vê a sua intenção e Ele ouve os clamores silenciosos, as orações sussurradas, as lágrimas que ninguém mais percebe. Então sim, mesmo que você esteja deitado, se seu corpo estiver fraco e cansado, e tudo o que você puder fazer for sussurrar o nome dele, ele o ouve. Mas não deixe que essa bela verdade se torne uma desculpa para uma abordagem casual do sagrado. Você vê, a oração não é apenas comunicação, é adoração, é reverência, é relacionamento, e relacionamento é postura. Quando você encontra alguém com grande autoridade, um juiz, um rei ou um presidente, você não se curva desleixadamente. Você não boceja. Você não se deita em um sofá com os pés para cima. Não. Você se levanta. Você se endireita. Você demonstra respeito. Então, quanto mais deveríamos abordar o Criador do céu e da terra com reverência intencional? A postura da oração na Bíblia nunca foi apenas sobre conforto. Era sobre humildade. Abraão prostrou-se com o rosto no chão diante de Deus. Moisés tirou as sandálias em solo sagrado. Davi ajoelhou-se. Salomão curvou-se com as mãos erguidas ao alto. Daniel orava de joelhos 3 vezes ao dia. Até mesmo nosso Salvador, Jesus Cristo, ajoelhou-se para orar no Getsêmani. Essas posturas não eram teatros religiosos, eram a resposta natural à presença divina. O corpo expressava o que o coração acreditava. Deus é santo, e eu sou seu servo. Agora, alguém pode perguntar: Deus não entende se estou cansado? Claro que sim. Ele criou você. Ele formou seu corpo. Ele conhece sua força e sua fraqueza. Mas não confunda entendimento com aprovação. Você pode orar deitado, e Deus o ouvirá. Mas você está oferecendo a Ele o seu melhor? Ou está dando a Ele as sobras, aqueles pensamentos sonolentos, antes de adormecer? Você está se aproximando dele como o Rei dos Reis ou como uma história para dormir? Devemos ter cuidado, meu amigo, porque quando o corpo fica muito confortável, o espírito se torna muito casual. E a casualidade é um veneno lento. Ela não mata sua fé de uma vez. Ela a entorpece. Silencia sua convicção. Aos poucos, convence você de que Deus deveria estar feliz por você ter falado com Ele, em vez de você estar grato por ter o privilégio de entrar em sua presença. E não se engane, entrar na presença dele é um privilégio, não um direito. Não é algo que exigimos. Curtiu a mensagem? Comente fogo e clique no joinha. No final, tem uma surpresa que vai te impactar. É algo que Cristo tornou possível por meio da cruz. Em Hebreus 4, versículo 16, a Bíblia nos diz: aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça. Esse trono não é uma cama, não é um travesseiro, não é um colchão. É um trono, um lugar de poder, de majestade, de julgamento divino e misericórdia. E quando você se aproxima de um trono, você o faz com reverência. Permita-me falar claramente. Se você quer uma vida de oração poderosa, deve desenvolver uma postura de busca. Você deve resistir à preguiça da carne e treinar seu espírito para se elevar acima da conveniência. Isso pode significar sair da cama para se ajoelhar ao lado dela. Pode significar sentar-se quando seu corpo diz para deitar. Pode significar acordar cedo antes que as distrações cheguem. Não porque Deus exige um ângulo específico do seu corpo,
mas porque ele merece o foco intencional da sua alma. Muitas pessoas oram apenas quando é conveniente, apenas quando estão cansadas, apenas quando já fizeram tudo o mais. Mas o que aconteceria se invertêssemos isso? O que aconteceria se Deus recebesse o primeiro e o melhor do nosso tempo, do nosso foco, da nossa energia? Eu creio que os céus se abririam de uma maneira que nunca vimos antes. Eu creio que o fogo de Deus voltaria a corações frios. Creio que o avanço viria, não por causa da postura do corpo, mas porque a postura do coração foi comprovada pelas escolhas do corpo. Não caia na armadilha de pensar que, como Deus vê seu coração, não importa como você se apresenta diante dele. Se seu coração está verdadeiramente em reverência, seu corpo mostrará isso. Se seu coração está verdadeiramente rendido, suas ações seguirão. Se seu espírito verdadeiramente o honra, todo o seu ser se alinhará em reverência. Quando falamos de oração, não estamos falando de uma tradição vazia ou de um hábito religioso que fazemos apenas para nos sentirmos melhor. A oração é real, é poderosa, é sagrada, é séria. Não estamos enviando palavras ao céu esperando que algo bom volte. Não. Quando oramos, estamos falando diretamente com o Deus vivo que formou galáxias, o Deus que conta os cabelos da nossa cabeça, o Deus que segura a eternidade em suas mãos. E se realmente acreditamos nisso, se realmente acreditamos que estamos diante do trono do Todo-Poderoso, então, como nos aproximamos dele, importa. Não pule este vídeo. Comente amém se você crê. Inscreva-se e assista até o fim para um momento revelador. Agora quero que você ouça este versículo. Em Lucas 22, versículo 41, a Bíblia diz: "E ele se afastou deles a uma distância de cerca de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou." Isso é Jesus no jardim do Getsêmani, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, enfrentando a traição e o sofrimento na cruz. E o que ele fez? Ele se ajoelhou e orou. Deixe isso penetrar. Se houve um momento para conforto casual, teria sido aquele. Se alguém tivesse o direito de deitar em luto ou simplesmente falar de onde estava, era ele. Mas ele não fez isso. Ele se ajoelhou. Agora, por que Jesus faria isso? Por que o Rei dos Reis, aquele que esteve presente na criação, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas, se ajoelharia? Porque ele entendia algo que muitas vezes esquecemos. A reverência começa com a humildade. E a humildade não é apenas um sentimento, é uma ação. Muitas vezes, as pessoas dizem: "Não importa como eu oro, desde que seja sincero." Mas ser sincero inclui honrar a Deus, não apenas com nossas palavras, mas com nossa postura. Jesus não se ajoelhou para se exibir. Ele não se ajoelhou porque precisava. Ele se ajoelhou porque quando o peso da eternidade pressionava seus ombros, quando a tristeza do mundo se assentava em sua alma, ele se voltou ao Pai com completa rendição. E a rendição dobra os joelhos. Veja, na cultura em que vivemos hoje, as pessoas estão sempre correndo, estão multitarefando, estão encaixando Deus em uma agenda lotada, oram entre chamadas telefônicas ou sussurram palavras rápidas antes de adormecer. E há graça nisso. Sim, Deus é misericordioso. Sim, Ele ouve até mesmo as orações apressadas. Mas não ouse se contentar com isso como sua norma, porque a oração não é uma caixa a ser marcada. É um encontro com o Rei. E, se Jesus se ajoelhou para orar, o que isso nos diz? Aquele momento no Getsêmani não foi um gesto cerimonial, foi Jesus se derramando diante do Pai, foi o ato supremo de rendição. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. E quando ele disse essas palavras, ele estava de joelhos. Ele estava face a face com a agonia à sua frente. E ele respondeu com humildade, não com direito. Você e eu
Vivemos em um mundo que nos diz para fazer o que for confortável. E se não tomarmos cuidado, carregamos essa mentalidade para nosso relacionamento com Deus. Achamos que podemos falar com Ele de qualquer jeito, a qualquer hora, em qualquer postura. Vamos juntos nessa jornada? Deixe um like, comente "Quero mais" e fique até o final para algo inesperado. E mais uma vez, deixe-me ser claro. Deus pode ouvir uma oração de uma cama de hospital, de uma cela de prisão, de uma vala ou de um campo de batalha. Não há distância grande demais, nem postura quebrada demais para Deus ouvir. Mas quando você pode se ajoelhar e escolhe não fazê-lo, quando você pode se humilhar e, em vez disso, se apega ao conforto, então você precisa se perguntar: meu coração está realmente rendido? Às vezes, o maior ato de adoração é quando você faz algo que lhe custa. Quando você sai da cama, quando você se curva, quando você se ajoelha com os joelhos cansados, quando você acorda cedo para estar com Ele, quando você para tudo o mais e diz: Deus, Tu és digno do meu tempo, Tu és digno da minha postura, Tu és digno da minha total atenção. Porque aquilo a que você entrega seu corpo mostra a que seu coração está devotado. Jesus não estava apenas modelando a oração. Ele estava nos mostrando o caminho para orar, com reverência, com foco, com um espírito que diz: eu preciso de Ti, Pai. É por isso que ele se ajoelhou. E se Jesus se ajoelhou, se o Filho de Deus, sem pecado, encontrou força na submissão, por que achamos que estamos cansados demais, importantes demais ou modernos demais para fazer o mesmo? Permita-me dizer, o avivamento não vem por meio de orações casuais. Ele vem quando homens e mulheres se ajoelham. Ele vem quando paramos de orar para sermos vistos e começamos a orar para sermos transformados. Ele vem quando tomamos nossas referências não da cultura, mas de Cristo. Um dos maiores perigos para a vida espiritual de um crente não é sempre o pecado em suas formas óbvias. Não é sempre a queda dramática, o fracasso público ou a rebelião aberta. Às vezes, é algo muito mais silencioso. Ele se infiltra suavemente, se instala lentamente e rouba o fogo da alma. É o sono espiritual. E para muitos, começa com um padrão simples: orar deitado, entrando e saindo da conversa com Deus, como se fosse um pensamento passageiro, até que a oração se torne um devaneio, e o devaneio se torne sono. Agora, ouça-me. Se esta palavra tocar seu coração, comente glória a Deus. Inscreva-se e não perca a surpresa no final. Não há nada de errado em falar com Deus da sua cama. Davi disse em Salmo 63, versículo 6: deitado em meu leito, penso em Ti, medito em Ti durante as vigílias da noite. Deus não está confinado a bancos de igreja ou quartos de oração. Ele pode encontrá-lo na hora mais escura, no silêncio da noite, na quietude do seu quarto. Mas quero falar de algo mais profundo: a atitude do coração. Quero falar sobre a postura da alma quando a oração se torna apenas uma forma de adormecer, em vez de uma forma de estar alerta diante do céu. Jesus nos deu um aviso, e não devemos ignorá-lo. Em Mateus 26, versículo 41, ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele disse essas palavras aos seus discípulos no jardim do Getsêmani. E momentos antes de ser preso, ele pediu que orassem. Ele pediu que ficassem acordados. Mas o que eles fizeram? Adormeceram. Não uma vez, não duas, mas 3 vezes. Seus corpos cederam ao conforto e seus espíritos perderam o momento. Isso não foi apenas uma história de uma única vez. É uma lição para nós hoje, porque vivemos em uma era onde tudo é projetado para o conforto: travesseiros macios, telas brilhantes, entretenimento constante.
E a oração, se não tomarmos cuidado, é empurrada para as brechas do nosso dia. Oramos deitados, não porque estamos sobrecarregados pela presença de Deus, mas porque estamos cansados, distraídos e prontos para fechar os olhos. Começamos a falar com Deus e terminamos dormindo, nunca terminando a conversa, nunca ouvindo sua voz, nunca vigiando como ele pediu. Há algo poderoso em estar alerta na oração, estar acordado, ser intencional. Quando Jesus disse, vigiai e orai, ele não estava nos dando uma frase poética, ele estava nos dando um comando. Vigiar significa estar espiritualmente acordado. Orar significa permanecer em conexão com o Pai, e esses dois andam juntos. Porque orar sem vigiar leva à passividade, e vigiar sem orar leva ao medo. Mas, quando você faz os dois, você guarda sua alma. Você resiste à tentação. Você ouve Deus mais claramente. Eu vi pessoas que começaram com paixão. Pela oração, elas tinham fogo nos ossos. Elas se levantavam cedo, ajoelhavam-se com lágrimas, mas, lentamente, começaram a se desviar. A oração tornou-se algo feito na cama, no último momento do dia, com olhos semicerrados, palavras mal formadas, e aos poucos, sua fé se entorpeceu, sua convicção desvaneceu, seu poder enfraqueceu. Elas não foram vencidas por algum mal repentino, foram embaladas para dormir pela preguiça espiritual. Não deixe que essa seja a sua história. O diabo nem sempre vem rugindo. Às vezes, ele vem sussurrando. Está tudo bem. Você está cansado. Apenas ore daqui. Apenas deite-se. E antes que você perceba, sua vida de oração está fraca. Seu discernimento se foi. Sua fome por Deus é substituída por uma fome por conforto. E você nem percebe quando a tentação está à sua porta. É por isso que a Bíblia nos diz repetidamente: estejam atentos. Em Efésios 6, versículo 18, está escrito: orem no Espírito em todas as ocasiões. Com toda oração e súplica, tendo isso em mente, sejam vigilantes. Em 1 Pedro 5, versículo 8, lemos: sede sóbrios, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. A vigilância não é apenas uma boa ideia, é um escudo, é uma arma, é proteção. Agora alguém pode dizer, mas eu estou ocupado, a única hora que tenho é quando me deito à noite. Meu amigo, se algo é importante para você, você encontrará tempo para isso. Você se levantará um pouco mais cedo, você reservará 5 minutos antes de se deitar. Você se sentará, você se ajoelhará. Não porque precisa, mas porque o ama. Porque ele é digno de mais do que palavras sonolentas e pensamentos distraídos. Deixe-me perguntar: e se o próximo avanço na sua vida depender de você permanecer acordado em oração? E se a força que você precisa para amanhã depender do tempo intencional que você passa com Deus hoje? E se a tentação que você está enfrentando só puder ser resistida quando sua alma estiver alerta e seu espírito conectado ao céu? Deus está chamando seu povo para despertar, para se levantar, para vigiar, para orar, para parar de dar a Ele o que sobra depois que o mundo o esgotou e começar a dar a Ele o que é primeiro, o que é focado, o que é cheio de fé. A oração, meu amigo, não é apenas dizer as palavras certas, é abordar Deus com o coração certo. E muitas vezes, negligenciamos essa verdade quando nos tornamos casuais na presença de um Deus santo. Um dos hábitos mais perigosos na nossa caminhada de fé moderna é perder o senso de reverência. Tornamos tudo conveniente, confortável e casual, até mesmo o sagrado. Mas o Deus que servimos não é casual, ele é santo, ele é justo, ele é o fogo consumidor, o Criador dos céus e da terra. E quando nos apresentamos diante dele, como nos aproximamos, importa. No Antigo Testamento, havia um homem chamado Moisés, e um dia ele viu uma sarça em chamas queimando, mas não consumida. E,
Quando ele se aproximou para investigar, a voz de Deus falou das chamas e disse: Tira as sandálias dos pés, pois o lugar onde estás é terra santa. Pense nisso. Deus estava presente. E a primeira coisa que ele pediu foi reverência. Ele não disse: Sente-se e fique confortável. Ele não disse: Apenas faça uma oração rápida e siga em frente. Não, ele disse: Tira as sandálias. Por quê? Porque a reverência começa onde a familiaridade termina. Agora, deixe-me perguntar algo. Se Deus esperava que Moisés tirasse as sandálias por causa de sua santidade, o que nos faz pensar que podemos nos deitar casualmente, rolando o celular meio adormecidos, e esperar que a plena presença e poder de Deus nos encontrem ali? Isso não é sobre legalismo. É sobre honra, sobre entender com quem estamos falando, sobre reconhecer que a oração não é uma transação humana, é um encontro divino. Algumas pessoas dizem: Bem, Deus conhece meu coração. E isso está exatamente correto. Ele conhece. Ele sabe quando sua postura reflete preguiça em vez de amor. Ele sabe quando você está dando a Ele suas sobras em vez do seu melhor. Ele sabe quando você ora porque está desesperado versus quando ora porque o deseja. E Ele não olha apenas para suas palavras. Ele olha para sua postura, sua atitude, seu foco, seu coração. Quando o profeta Isaías teve uma visão de Deus, ele não sorriu e acenou. Ele caiu de rosto no chão e exclamou: Ai de mim, estou perdido. Porque ele percebeu naquele momento o quão santo Deus era e o quão pequeno e pecador ele era em comparação. Isso é reverência, isso é humildade, e esse é o tipo de coração ao qual Deus responde. Agora, deixe-me ser claro. Deus é nosso Pai. Ele não está distante. Ele nos convida a nos aproximarmos, mas mesmo ao nos aproximarmos, não esquecemos quem Ele é. Não trocamos santidade por facilidade. Não trocamos reverência por rotina. Há uma razão pela qual a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa que você reconhece com quem está lidando. Você não está conversando com um amigo. Você está diante do Rei da Glória. Perdemos isso em muitos lugares. Trocamos espaços sagrados por hábitos casuais. Deitamos na cama, murmurando orações sem consciência, sem reverência e sem temor. E então nos perguntamos por que nossas orações parecem sem poder, por que nossas vidas espirituais parecem secas, por que os céus parecem silenciosos. Será que fizemos da oração uma questão de conveniência em vez de aliança? Será que trouxemos Deus ao nosso nível em vez de elevá-lo onde ele pertence? Permita-me dizer algo. Deus não exige perfeição, mas ele deseja reverência. Ele não busca orações polidas. Ele busca corações rendidos, corações que se ajoelham diante dele em reverência, corações que dizem: Deus, tu és exaltado e santo, estou honrado até mesmo por sussurrar teu nome. É então que os céus respondem. É então que o Espírito se move. É então que o fogo cai. Não no casual, mas no consagrado. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele disse: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essa palavra, santificado, significa santo, sagrado, reverenciado. Antes de pedir o pão de cada dia, antes de mencionar perdão ou livramento, ele estabeleceu a reverência. Ele definiu o tom. Nosso Pai, santo é o teu nome. É assim que a oração começa, com santo temor. Então, se você se encontrou deitado, fazendo orações sem coração, tratando o trono de Deus como apenas mais um momento do seu dia, é hora de redefinir. É hora de voltar à reverência, de se sentar, de se ajoelhar, de pausar e lembrar que isso não é apenas mais uma tarefa. Este é o momento mais importante do seu dia. E não me entenda mal, Deus o encontrará no quarto de hospital, no carro, na cela de prisão, no campo de batalha. Mas, quando você está em casa,
Quando está saudável, quando pode, não o tome como garantido. Honre-o, reverencie-o. Faça espaço para ele que reflita o quanto ele significa para você, porque ele não é apenas digno das nossas orações. Ele é digno da nossa postura. Quando falamos de oração, devemos entender que é mais do que apenas comunicação. É comunhão. É a alma se alinhando com o céu. Mas muitas vezes, em nossas vidas apressadas e mentes distraídas, esquecemos algo vital. Esquecemos que a oração exige foco. E quando você escolhe te orar deitado, está entrando na posição mais relaxada e passiva que seu corpo conhece. Você não está se engajando? Você está recuando? Você não está alerta? Você está se rendendo, não a Deus, mas à sua carne. E é aí que reside o perigo. A Bíblia não nos diz para deslizar para a oração. Ela nos diz para nos dedicarmos a ela. Em Colossenses 4, versículo 2, está escrito: dediquem-se à oração, estando vigilantes e com ação de graças. Essa palavra dediquem-se significa persistir, ser intencional, dar total atenção. E, quando Paulo adiciona estando vigilantes, ele nos lembra que a oração não é passiva, é um campo de batalha. Há algo acontecendo no espírito quando oramos. É por isso que o inimigo trabalha tanto para distraí-lo, para embalá-lo, para fazer a oração parecer algo a ser riscado da lista, em vez de algo a ser entrado com urgência. Agora sejamos honestos. Quantos de nós começamos a orar deitados na cama, apenas para acordar 1 hora depois, percebendo que nunca terminamos uma frase? Não era que não nos importávamos, não era que não amávamos Deus, era que nosso foco se desviou. Nossa carne nos puxou para o sono. E lentamente, sem perceber, trocamos um momento sagrado por conforto físico. O inimigo não precisa tentá-lo com algo maligno se ele puder mantê-lo distraído com algo confortável. As Escrituras nos advertem repetidamente: sejam sóbrios, sejam vigilantes. Em 1 Pedro 4, versículo 7, está escrito: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sóbrios e vigilantes para orarem. Pense nisso. Pedro liga a urgência da hora diretamente à clareza da sua vida de oração. Ele está dizendo que porque o mundo está em crise, porque o tempo é curto, você deve estar lúcido. Você deve estar acordado. Você deve orar com foco. E você não obtém esse tipo de clareza deitado no escuro, entre o sono e a consciência. Nenhum soldado vai para a batalha deitado na cama. Nenhum atleta vence a corrida ficando debaixo das cobertas. E nenhum crente constrói força espiritual sem foco intencional na oração. Você precisa engajar sua mente, você precisa disciplinar seu corpo, você precisa treinar seu espírito. Isso não é legalismo, é amor, é reverência, é foco. Há uma razão pela qual Jesus frequentemente se retirava para montanhas para orar. Ele não fazia isso deitado na cama, ele não fazia isso casualmente. A Bíblia diz que ele acordava muito cedo, enquanto ainda estava escuro, e ia para um lugar solitário para orar. Esse era o Filho de Deus, e se ele precisava de foco e solidão, quanto mais nós precisamos. Veja, quando você remove as distrações, quando escolhe um lugar, um horário, uma postura, você está dizendo a Deus: isso importa. Você importa. Você está trazendo todo o seu ser para aquele momento. E é quando a oração começa a transformá-lo. É quando a palavra se torna viva. É quando você ouve o sussurro do Espírito Santo. Mas, quando você deixa sua mente vagar, quando se deita e deixa a fadiga liderar o caminho, você perde o que Deus quer dizer. Não porque Ele não está falando, mas porque seu coração não estava ouvindo. E todos nós já fizemos isso. Todos nós já dissemos: vou apenas deitar aqui e orar silenciosamente. E antes que percebêssemos, a noite
tomou conta, e nossas palavras se desvaneceram em sonhos. Isso não é foco, isso é sono espiritual. E com o tempo, isso se acumula. Constrói um hábito de desengajamento, uma rotina de ritual, sem um encontro real. E a tragédia é que pensamos que estamos orando, mas, na verdade, estamos dormindo. Pensamos que estamos buscando, mas, na verdade, estamos à deriva. É por isso que as Escrituras nos chamam repetidamente à vigilância. Em Efésios 5, versículo 14, está escrito: Desperta, ó tu, que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Isso não foi escrito para incrédulos, foi escrito para a igreja, para aqueles que haviam se tornado confortáveis, que haviam perdido sua força, que haviam feito as pazes com uma vida de oração que não exigia mais foco. Mas você pode mudar isso. Você pode tomar a decisão de recuperar seu foco na oração. Você pode se sentar. Você pode se ajoelhar. Você pode fechar a porta, desligar o telefone e dizer: Senhor, estou aqui. Não pela metade, não distraído, não à deriva, mas completamente aqui. E quando você vem assim, algo acontece. Os céus se abrem, a paz vem, as respostas fluem. Não porque você ganhou isso, mas porque você apareceu com sua total atenção, seu coração inteiro e uma mente focada nele. Então, eu o exorto. Não deixe o hábito de orar deitado roubar seu foco. A oração não é uma história para dormir. É um grito de guerra. É onde a batalha é vencida. Há algo sagrado na maneira como a Bíblia retrata a postura e a oração. Repetidamente, encontramos homens e mulheres de Deus, não apenas falando com o Senhor, mas se posicionando diante dele de maneiras que mostram honra, desespero e humildade. Eles se curvaram, eles se ajoelharam, eles caíram de rosto no chão, eles ergueram as mãos. Esses não eram movimentos vazios, eram expressões externas de rendição interna. Porque como nos posicionamos fisicamente, pode dizer muito sobre como posicionamos nossos corações espiritualmente. Agora, deixe-me ser claro. Deus ouve o coração mais do que vê a postura. Isso é verdade. Mas o perigo hoje é que pendemos tanto para o conforto e a conveniência que descartamos completamente o peso da postura. Presumimos que não importa de forma alguma. Dizemos: bem, Deus sabe que o amo. E continuamos deitados, meio alertas, distraídos, murmurando orações que se desvanecem no sono. Perdemos de vista o fato de que, nas Escrituras, a postura frequentemente acompanhava o poder. A posição frequentemente precedia o avanço. Pense em Daniel. 3 vezes ao dia, a Bíblia diz que ele entrava em seu quarto, abria as janelas em direção a Jerusalém e se ajoelhava para orar, como sempre fazia. Essa era a vida de oração que chamava a atenção do céu e fechava a boca dos leões. Não era casual, não era apressada, não era distraída, era intencional, era disciplinada, era reverente. Ou pegue Elias. Quando ele orou por chuva após uma longa seca, a Bíblia diz que ele se curvou até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Ele não estava apenas falando, ele estava gemendo, ele estava intercedendo, ele estava engajado com todo o seu ser. Isso é o que a oração parecia quando o fogo caía do céu. Isso é o que a oração parecia quando nuvens se formavam sobre a terra seca. Isso é o que a oração parecia quando o impossível se tornava possível. E então, há Jesus, no jardim do Getsêmani, o Filho de Deus, perfeito em santidade. E, no entanto, a Bíblia diz que ele caiu de rosto no chão e orou: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Ele não orou deitado em conforto. Ele orou com sangue pingando de sua testa. Ele orou com angústia em sua alma. Ele orou com total rendição em seu corpo. E sua postura correspondia à sua desesperação. Era uma postura de submissão, não de sono. Mas o que vemos hoje? Tornamo-nos um povo que quer poder sem postura. Queremos resultados sem reverência.
Queremos que Deus se mova poderosamente enquanto permanecemos fisicamente desengajados. Oramos deitados de costas, com a TV piscando ao fundo, e nos perguntamos por que os céus parecem fechados. Não é que Deus não nos ama, é que esquecemos o que significa honrá-lo. Há uma razão pela qual Paulo disse em Romanos 12, versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso inclui sua vida de oração. Isso inclui como você se apresenta diante dele, não apenas com palavras, mas com seu corpo, sua atenção, sua energia, seu ser inteiro. Porque quando você vem diante de um rei, você não se curva com indiferença, você não sussurra enquanto adormece, você se ajoelha, você se curva, você ergue os olhos, você alinha seu corpo com seu espírito, e não, isso não é sobre criar regras. Não é sobre dizer que você deve se ajoelhar toda vez que orar, ou Deus não o ouvirá. Não é sobre criar fórmulas. É sobre reconhecer que a postura ajuda a postura, que a submissão física pode levar à rendição espiritual, que curvar seu corpo pode ajudar a acalmar sua mente e humilhar seu coração. É sobre levar a oração a sério o suficiente para sair do sofá e se colocar de joelhos quando você pode. Sobre tratar isso como o momento santo que realmente é. Você pode dizer: mas eu tenho problemas de saúde, não posso me ajoelhar. Tudo bem. Deus entende. Ele vê o coração. Ele conhece suas limitações. Mas se você pode se sentar em vez de deitar, faça isso. Se você pode desligar as distrações e dar a ele sua total atenção, faça isso. Se você pode erguer as mãos na sua cadeira, faça isso. Não é sobre perfeição, é sobre intenção. Sobre dizer com seu corpo: Deus, estou aqui. Tu tens tudo de mim. Porque eu acredito com todo o meu coração que quando levamos a oração a sério, o céu leva nossas orações a sério. Quando nos posicionamos em humildade, atraímos a presença de Deus. Quando alinhamos nossa postura física com a reverência espiritual, convidamos o milagroso. Não porque Deus está impressionado com a forma externa, mas porque Ele honra o coração que diz: Tu és digno do meu tempo, da minha energia, do meu foco, do meu corpo e de tudo o que sou. Então, não vamos deslizar para a oração por hábito. Vamos entrar nela com honra, com reverência, com uma postura que reflete a glória daquele com quem estamos falando. A mensagem sobre orar deitado trouxe uma reflexão profunda sobre como abordamos nossa relação com Deus. No Brasil, onde a fé pulsa forte em nossos corações, muitas vezes oramos em momentos de cansaço, deitados, com palavras que se perdem no sono. Mas a Bíblia nos desafia a oferecer mais do que sobras a Deus. Em 1 Samuel 16, versículo 7, lemos que Deus vê o coração, mas o texto nos alerta. A postura do corpo reflete a postura da alma. Orar deitado pode ser um ato de conforto, mas quando isso se torna hábito, corremos o risco de cair na casualidade espiritual. A reverência, tão valorizada em nossa cultura de celebrações vibrantes e missas fervorosas, exige intencionalidade. Jesus, no Getsêmani, ajoelhou-se em oração. Lucas 22, versículo 41, mostrando que a rendição verdadeira exige esforço, mesmo em meio à dor. Isso me fez pensar: quantas vezes oro sem foco, deixando a carne vencer o espírito? A lição aqui é clara. Oração é mais do que palavras. É um encontro sagrado com o Criador. Aplicar isso na vida diária exige disciplina, algo que nós, brasileiros, sabemos valorizar, seja na dedicação ao trabalho ou na paixão pelo futebol. Primeiro, podemos reservar um momento fixo para orar. Talvez ao amanhecer, como Jesus fazia. Marcos 1, versículo 35,
antes que o dia nos engula. Não precisa ser longo, mas deve ser intencional. Se possível, sente-se ou ajoelhe-se, mostrando com o corpo que Deus é prioridade. Segundo, devemos desligar distrações. Em um país onde o WhatsApp e as novelas competem por nossa atenção, fechar o celular por 5 minutos pode ser um sacrifício que honra a Deus. Terceiro, orar com vigilância, como diz Mateus 26, versículo 41, nos protege das tentações diárias, sejam elas a fofoca no trabalho ou a impaciência no trânsito. A oração focada fortalece nosso espírito para enfrentar os desafios com a garra típica do brasileiro. Finalmente, a reverência na oração nos conecta à nossa herança de fé, como nas romarias e festas de padroeiros, onde expressamos devoção com gestos e cânticos. Quando oramos com propósito, atraímos a presença de Deus e milagres acontecem, como testemunhamos em tantas histórias de superação em nossas comunidades. Essa mensagem me ensinou que oração não é uma tarefa a ser riscada da lista, mas um momento de comunhão que transforma. Não se trata de legalismo, mas de amor. Se queremos ver o fogo de Deus em nossas vidas, precisamos nos levantar, física e espiritualmente, e buscar sua face com todo o coração. Então hoje, decida. Dê a Deus o seu melhor. Reserve um tempo. Escolha um lugar. Alinhe seu corpo e sua alma. A mudança começa quando você para de orar por conveniência e começa a orar por convicção. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um like, compartilhe com quem precisa ouvir e inscreva-se no canal para mais palavras de fé. Comente "Quero orar com propósito" e assista até o fim para uma surpresa que vai incendiar sua vida espiritual. Vamos juntos buscar a Deus com reverência e poder.